Nos últimos anos, muito se tem falado sobre vírus e como eles podem causar grandes transtornos à humanidade, como é o caso do vírus SARS-CoV-2 que causou a pandemia do coronavírus. Mas você sabe o que são vírus? Eu sou o professor José Souza, mestre em genética, e nesse vídeo vou abordar o assunto vírus em 5 pontos: características gerais, genoma viral, forma de infecção, especificidade viral e importância dos vírus. Lembrando que se você quer aprender ou aprofundar seus conhecimentos sobre vírus, você deve assistir o vídeo até o final. E não esquece que temos uma meta de alcançar 3.000 inscritos no canal, então aproveita esse momento e se inscreve. É rápido e assim você ajuda o canal a crescer e eu posso produzir mais vídeos para vocês. Os vírus são estruturas microscópicas encontradas em todos os ambientes, os quais podem ser responsáveis por inúmeras doenças em animais, plantas, bactérias, fungos ou protozoários. Esses organismos podem ser formados por DNA ou RNA, o qual é protegido por uma camada de proteínas. Apesar de possuírem material genético, os vírus não possuem em seu interior as organelas necessárias para o desempenho de um metabolismo pleno. Isso faz com que os vírus sejam parasitas celulares obrigatórios, pois só conseguem se reproduzir no interior das células. Os vírus não pertencem a nenhum dos 5 reinos dos seres vivos, pelo fato de serem acelulares e desprovidos de metabolismo próprio. Por esse motivo, alguns cientistas classificam os vírus como organismos sem vida quando estão fora da célula. Dentro da célula, ele é considerado um ser vivo. Fora das células hospedeiras, os vírus existem como partículas individuais, as quais são denominadas vírions. O vírion é a unidade básica de um vírus, o qual é composto de material genético circundado por um capsídeo, que é formado por proteínas, e alguns deles ainda podem apresentar um envelope de gordura. Nossas células estão constantemente internalizando substâncias que são essenciais para a manutenção e realização de suas funções básicas. E os vírus possuem exatamente uma camada proteica que se assemelha a alguns compostos que as células estão acostumadas a incorporar ou absorver. Dessa forma, algumas proteínas superficiais dos vírus podem facilmente serem confundidas com aquelas que a célula necessita. Assim, podem, por engano, as células internalizarem o material genético do vírus ou o vírus inteiro. Após infectada, a célula continua seu processo de síntese proteica a partir do seu próprio material genético. A diferença é que, por terem absorvido o material genético viral, as células irão produzir compostos que fazem parte da maquinaria dos vírus. Dessa forma, várias cópias do primeiro vírus que entrou na célula serão formadas e liberadas na corrente sanguínea, infectando novas células. A hipótese mais aceita sobre a origem dos vírus é a de que eles derivam de fragmentos de ácidos nucleicos que escaparam de organismos tais como bactérias, protozoários, fungos, plantas ou animais. Essa origem dos vírus pode explicar a alta especificidade, ou seja, a capacidade deles infectarem organismos intimamente relacionados à sua origem. Essa hipótese é sustentada pela grande similaridade entre o material genético dos vírus e os das células que eles infectam. Normalmente, um vírus só é capaz de infectar certo grupo de células de determinado organismo. Assim, o vírus da poliomielite só ataca as células nervosas, intestinais e da mucogarganta, e o vírus da AIDS só infecta as células do sistema de defesa. Isso ocorre devido à necessidade de interação entre a substância do envoltório viral e a substância da membrana plasmática da célula a ser atacada. Entretanto, existem alguns vírus que podem ser mais versáteis, como por exemplo o vírus da gripe, que pode atacar diversos tipos de células no corpo humano, além também de células de cavalo, porco e também de pato. Vale lembrar que vírus não podem ser classificados como vilões. Eles são fundamentais para manterem o equilíbrio do ecossistema. Os fagos, que são um tipo de vírus que infecta bactérias, são os principais reguladores bacterianos nos oceanos e em diversos outros ecossistemas. Como os vírus apresentam uma estrutura genética simples, é possível utilizá-los como ferramentas na engenharia genética no ramo da biotecnologia. Os cientistas têm utilizado esta técnica para conseguir a multiplicação de genes importantes a fim de obter um grande número de cópias
permitindo assim o estudo e sua aplicação em diversos organismos na terapia genética ou ainda na fabricação de compostos de vacina. Por exemplo, a vacina de Oxford que utilizamos contra a Covid, ela utiliza a estratégia de vetores virais modificados para carregar o fragmento genético do coronavírus. Assim, quando o adenovírus entra no organismo, esse pequeno fragmento do coronavírus estimula o nosso sistema imune a produzir anticorpos. Dessa forma, se entrarmos em contato com o vírus na natureza, o nosso organismo rapidamente combaterá o vírus, pois já possui anticorpos específicos para a defesa. Viu como é importante conhecermos sobre os vírus e suas aplicações? Se você quiser saber mais sobre vírus, você pode clicar nesse card à esquerda. Nele você vai descobrir como o vírus da varíola dos macacos está se espalhando pelo mundo e como se prevenir. Ou, se preferir, clica nesse vídeo da direita e descubra a fascinante cidade de Ratabaná. Enquanto você decide qual vídeo assistir, aproveita e curte esse vídeo e se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito. E é isso, pessoal. Forte abraço!